Pessoal, eu estou gravando essa videoaula para falar do tema da primeira semana do volume 6 dos PETs aí. Para vocês do sexto ano, né, essa semana, o conteúdo, né, que traz no volume 1, aliás, no volume 6, né, na semana 1, é o tempo atmosférico e o clima, né. Essa é uma matéria de suma importância da gente estudá-la, né? Inclusive porque existe muita contradição na cabeça da gente, às vezes, sobre esses termos, né? No dia a dia, às vezes, a gente até usa eles de forma equivocada, né? Quando eu estou em sala de aula, a primeira pergunta que eu faço quando eu dou essa matéria é qual a diferença entre clima e tempo? O que é clima, o que é tempo, né? E aí sempre eu costumo perguntar, hoje de manhã estava frio, ou agora está calor. Isso é uma mudança no clima ou no tempo? E aí muitos alunos falam, isso é uma mudança no clima, mas não, isso é uma mudança no tempo, né? Então a gente vai observar que clima e tempo, eles estão associados, eles têm relação muito próxima, têm relação de um com o outro, mas eles não são sinônimos, não é a mesma coisa, né? E essa mudança constante no dia a dia, ela é uma mudança no tempo e não no clima, é no tempo atmosférico, né? Às vezes eu falo que o tempo que estava chuvoso na parte da manhã, né? E passou a estar mais seco na parte da tarde, ou estava frio e ficou quente. Semana passada estava quente, agora está frio. Isso tudo são mudanças no tempo atmosférico. Por quê? O tempo atmosférico, ele está em constante mudança. Ele muda num dia mesmo, ele pode mudar. Ele muda de uma semana para outra, ele pode mudar de um mês para o outro. Então ele está em constante variação, constante mudança. Já o clima, não. O clima é uma média, é uma relação das características daquele lugar. Ele pode até mudar também, mas ele muda numa sequência de tempo muito maior do que o tempo, né? Uma mudança do clima de um lugar, né? Ou seja, uma mudança climática mesmo de um lugar, ela dura mais de 30 anos, ou há cerca de 30 anos, né? Para você saber, por exemplo, o clima daquele determinado lugar, tem que haver medições, né, no tempo atmosférico, na precipitação também daquele local, durante 30 anos, mais ou menos, né? Para você descobrir qual a característica climática daquele lugar, qual o clima daquele lugar. Por exemplo, a nossa região, que é uma região de o clima tropical, alguns especialistas, dependendo do lugar, que colocam como tropical de altitude. Esse é o clima da nossa região, né? Agora, o tempo essa característica atmosférica. Por exemplo, hoje está um tempo chuvoso, né? Se amanhã tiver sem chuva, né, um tempo não chuvoso, aí é mudança no tempo, não é no clima. A mudança no clima, ela vem com uma escala de tempo muito maior, né? Então essa é a grande diferença. Mas para a gente saber o clima, né, a gente tem que saber que existem os elementos climáticos. Quais são eles? A temperatura, precipitação, e aqui coloca um pouco também a pressão atmosférica, que é importante, né? A temperatura, né, que vai depender da insolação, ou seja, da radiação solar, que chega naquele lugar, que é absorvida, que é refletida. Há uma distribuição irregular muito dessa radiação solar em determinadas partes da superfície terrestre, né? Às vezes por uma posição daquele lugar em relação ao Sol, às vezes por uma característica do solo, uma característica daquele lugar, por exemplo, asfalto, esse tipo de material, ele absorve muito a radiação solar. Já tem outros materiais que refletem mais. Então, isso tudo vai contribuir aí para o aumento ou diminuição da temperatura. Tem a precipitação também, né? A água presente aí nos lugares, na atmosfera, ela vai se precipitar, ela vai cair, né, na forma
de chuva, na forma de neve, de granizo ou em outras formas, né? E ela também vai ter uma influência a princípio, né, a curto prazo, no tempo atmosférico, e obviamente, né, que numa escala maior, se você está fazendo uma medição maior, no clima daquele lugar também, né? E a pressão atmosférica a pressão que o ar exerce sobre a gente, né? O ar a gente não vê ele, mas ele exerce constante pressão na gente. O ar ele ocupa espaço e exerce pressão nas pessoas. Então ele também ele vai variar de um lugar para o outro, né? E essa diferença de pressão atmosférica nos lugares, né, vai dar origem aos ventos, ou seja, as massas de ar aí que influencia, inclusive, a mudança do tempo. Né? Quando a gente pega esse tempo atmosférico, por que esse tempo atmosférico está em constante mudança? Justamente por causa desse deslocamento dos ventos, né? Esse deslocamento das massas de ar, que elas vão mudando. Cada uma massa de ar tem uma característica, né? Ela traz a característica do seu local de formação. Por exemplo, uma massa de ar que é formada num lugar frio, ela vai ser fria. E quando ela se desloca, ela leva aquela característica dela para o lugar onde ela está, né? Por exemplo, se vocês verem falar na televisão, aproxima-se da sua região uma massa de ar polar, né? Provavelmente, se ela chegar realmente, né, a previsão é que ela chegue, se realmente ela chegue na sua região, vai fazer frio, porque ela é uma massa de ar fria. Então, essas massas de ar, elas que conduzem essa mudança muito no tempo. Por isso que ele muda constantemente. E a partir delas que são feitas também a previsão do tempo, né? Se observa-se nos satélites o deslocamento dessas massas de ar, qual a característica dela, né? Para saber como vai estar o tempo naquele determinado lugar ali no futuro. Pode ser um futuro mais próximo, né? Daí um dia, pode ser um futuro de um dia, de uma semana, pode ser um futuro mais longo, de alguns meses, né? E por aí vai. Então é a partir da observação da característica e deslocamento dessas massas de ar, né? Que estão com constante mudança aí do tempo, né? Em relação ao clima, a gente tem alguns elementos climáticos, quais são, que eu já falei, que são a temperatura, precipitação e pressão atmosférica. E a gente tem alguns fatores geográficos, né, de localização dos lugares, que vai interferir também, né, nisso aí, nos elementos climáticos. Por exemplo, a gente tem a latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade, que são fatores que influenciam na mudança do clima. Em relação à temperatura, né, a latitude é a posição de cada lugar em relação ao globo terrestre, né? As áreas que estão mais próximas à linha do Equador, ou seja, que estão mais no centro do globo terrestre, né? Naquela área que a gente já estudou aí, que é a área tropical, né? Ou área quente, como ela é chamada também, são áreas de maior temperatura. Por quê? Porque nunca se afasta muito do Sol, né? Em contrapartida, né, as regiões que estão na latitude mais próximas aos polos, né, elas são mais frias. Por quê? Porque elas não têm tanto a radiação solar, né? Os raios solares não vão agir muito nessas regiões, né? As áreas temperadas vai depender da posição da Terra, né? Quando ela, por exemplo, no hemisfério norte, se ela estiver próxima ao Sol, a Terra, no seu eixo de inclinação, elas vão ter uma radiação solar maior, portanto vai ter temperaturas maiores. Em contrapartida, quanto ela se afasta, vai ter temperaturas menores. Então a latitude ela varia de acordo com a posição de cada lugar em relação ao Sol. A altitude também influencia na temperatura. Quanto mais alto o lugar, quanto maior a altitude, mais frio faz. A cada 100 metros de altitude, mais ou menos, cai 0,6 graus, né? Isso se deve ao fato, né, de vocês, quanto maior a altitude, mais fora
da superfície terrestre, mais fora do planeta você está, né? Você está se afastando dessa superfície terrestre que é mantida aquecida, né? Então, se você está se afastando dela, você está se mantendo menos aquecido cada vez mais. Obviamente que em pequenas altitudes isso não vai ser tão notado. Agora, em grandes altitudes, a gente vai notar muito bem isso, né? Inclusive, vai chegar, dependendo da altitude que você tiver, que vai ter neve, vai ter gelo, de tão frio que é. E a maritimidade e a continentalidade também, ela influencia, né? As áreas que são mais próximas ao mar, né? A variação de temperatura é menor, né? Ou seja, ela se mantém sempre numa temperatura média para alta, né? Já nas áreas continentais, essa variação é muito maior, né? Pode estar a temperatura alta, média, baixa e vai variando isso muito mais. Em relação à precipitação, a latitude, a maritimidade e a continentalidade também influenciam, né? Em relação à latitude, as áreas mais próximas ao Equador, até por causa da temperatura, elas tendem a precipitar mais, ou seja, chove-se mais. Enquanto a parte dos polos, as regiões temperadas, chove, tem um índice pluviométrico, né, menor, tem índices pluviométricos menores, ou seja, chove menos, tem menos precipitação. Em relação à maritimidade e continentalidade, as áreas mais próximas do mar, até devido ao fato da maior evaporação das águas marítimas, obviamente, por ter mais água, elas têm índices maiores de precipitação do que no interior dos continentes, onde que a gente fala que haja continentalidade, né? Deve-se ao fato, né, dessa questão da evaporação das águas, principalmente. Em relação à pressão atmosférica, a altitude e a latitude também influencia, né? Quanto mais alto você está, quanto maior é a altitude, menor é a pressão atmosférica, até porque tem menos ar, né? Você está se afastando da superfície terrestre, então tem menos ar, consequentemente, obviamente, tem menos pressão do ar. Em contrapartida, quanto menor é a altitude, maior é a pressão, porque tem mais ar, né? Em relação à latitude, as áreas mais próximas aos polos, elas são de maior nas áreas mais próximas aos polos, a pressão atmosférica é maior, né? E em contrapartida, nas áreas mais próximas ao Equador, a pressão atmosférica é menor, né? Temperaturas são mais baixas nessas áreas, né? Nas regiões tropicais a pressão atmosférica é menor e as temperaturas tendem a ser, né, mais altas no caso. Isso aqui tem um erro no material de vocês, tem um erro, né? As áreas mais próximas aos polos a pressão atmosférica é maior, mas aí as temperaturas mais baixas, ok, né? Nessas áreas originam-se as massas de ar frio, ok. Nas áreas mais próximas ao Equador, as regiões tropicais, a pressão atmosférica é menor e as temperaturas são mais altas. Tem um erro aí, viu, gente? Próximo ao Equador, as temperaturas são mais altas, não mais baixas, como está no material de vocês, né? E nessas áreas, obviamente, próximos ao Equador, próximo àquela região tropical lá, vai se originar as massas de ar quente, ok? Então, basicamente é isso, pessoal, né? Essa é uma matéria longa, é uma matéria que tem muita coisa para ser estudada nela, né? Infelizmente, nesse modelo que a gente está, é algo mais reduzido, mais resumido, né? Mas espero ter para vocês entender dessa matéria aí.